Aos 45 anos, Aris Manzouratos raramente deixou a lagoa de Mensolonghi, 300 km a oeste de Atenas. A sua vida é a pesca. Seguindo uma técnica ancestral, os pescadores abrem o acesso à lagoa na primavera para que os peixes entrem e se reproduzam. Depois, bloqueiam novamente o acesso. Mas o que era no passado um rendimento seguro para milhares de famílias de pescadores, condena-as agora a um futuro incerto. A pesca costeira não tem uma regulamentação específica. O setor foi praticamente excluído da legislação comunitária. Olhem para o estado do meu barco. Ele tem 15 anos. Gostaria muito de o trocar, mas não temos direito a barcos novos. Há muitos problemas burocráticos e não tenho nenhuma vontade em fazer tentativas inúteis. Há também dificuldades financeiras. Como podemos obter os fundos europeus? Ninguém nos diz. Temos que ir bater a 50 portas diferentes. A situação de Aris é típica. Com 18.900 barcos, a Grécia tem a maior frota da União Europeia, no entanto está apenas em 12º na quantidade de peixe apanhado. O país não soube modernizar a sua frota de pequenos barcos, uma falha por não ter utilizado os fundos europeus a tempo. A primeira consequência desse atraso, a pesca local vive dias difíceis. Na Grécia, ela desempenha um papel vital de um ponto de vista socioeconómico. A vida é inimaginável sem os pequenos barcos a percorrer os 13.600 km de costa do país. Alguns deputados europeus dão alerta. Stavros Arnautakis convidou alguns colegas a ver com os próprios olhos a situação. Ao longe, o quadro parece idílico, mas a paisagem não apaga as condições de vida destes pescadores. Um autêntico choque de culturas para este eurodeputado alemão. Para ser franco, é a primeira vez que vejo uma coisa deste tipo. Investir o que quer que seja nestes barcos velhos é pura perda de tempo. A nossa visita é importante para mostrar a realidade. É importante que as pessoas vejam que no século XXI ainda se passam coisas que ninguém julga possível, que haja pessoas na Grécia a viver nestas condições. Não é a primeira vez que pessoas da ilha ouvem estas palavras. Hoje, pescadores como Sotiris gostariam mais de ver resultados que deputados. Trabalha aqui há mais de 40 anos. Nada mudou desde então. Os programas europeus não chegaram aqui, provavelmente devido à burocracia no nosso país. Não sei em quem pôr as culpas. Talvez seja um problema local. Toda a gente acha isto muito bonito, mas ninguém faz nada realmente para desenvolver a região. É triste. Provem o nosso peixe e vão ver a diferença de qualidade. Mas de quem é a culpa? No Parlamento Europeu, os deputados parecem ter compreendido a mensagem. Antigo presidente da Cooperativa Agrícola Grega, Ioannis Glakakis não deixa todavia de lamentar a falta de ação dos sindicatos e das cooperativas de pescadores do seu país. 18 mil barcos, 35 mil pescadores, os números falam por eles próprios. 2 pessoas por barco. Como querem que estas pessoas se organizem? Em Espanha, 100 pescadores trabalham num barco. Estas pessoas não têm nenhuma ideia de como se organizar para receber fundos europeus. Serão os pescadores gregos menos aptos que os espanhóis? Difícil de acreditar. Mas uma coisa é certa, a pesca costeira é pouco rentável para as grandes empresas pescatórias que sabem recorrer aos fundos europeus. Os jovens interessados pelo mar preferem trabalhar na investigação. Em frente aos estudantes, os eurodeputados não escondem a difícil realidade. No terreno, os pescadores têm falta de dinheiro porque ele fica retido algures ao nível da administração. Proponho-vos um novo projeto de estudo. Meter o dedo na ferida e dizer: minha cara administração, meu caro governo, tu funcionas mal. No Instituto de Pesca e Aquacultura de Mensolonghi, o problema é bem conhecido e as medidas europeias de redução da frota são mal recebidas. O governo não nos informa, bem pelo contrário. Ele dá dinheiro para destruir os barcos tradicionais. Mas são joias, são parte da história da Grécia. A pesca e os barcos pequenos são coisas indissociáveis.
Desde 2001, a frota grega foi reduzida em 6,5%, mas isso não melhorou a vida dos pescadores locais, que representam cerca de 90% dessa frota. Aos 77 anos, Lázaros, como a maior parte dos pescadores, já perdeu a esperança. Ninguém nos diz os nossos direitos, nem o município, nem o governo. Em vez disso, eles querem roubar o nosso trabalho e tirar-nos do mar para nos enviar para onde? Pergunto-vos. Baixos salários, situação social pouco valorizada, a pesca costeira tarda em modernizar-se. Uma das respostas à crise é a aquacultura. A diminuição das reservas de peixe nos oceanos tornou-a numa necessidade. A topografia e o clima grego fazem da costa helénica um sítio ideal. Jorge Bocas percebeu o interesse económico da aquacultura muito cedo nos anos 90. Aqui, curiosamente, a informação sobre as possibilidades de financiamento são boas. Os fundos europeus são bem utilizados. Com um crescimento anual de 5%, a empresa é um sucesso. Numa região com 30% de desemprego, os 40 postos criados por este homem de negócios são bem-vindos. A produção de douradas e robalos é toda exportada para a União. Os mercados europeus estão longe de estar saturados. Hoje em dia produzimos entre 80 mil e 100 mil toneladas de peixe em aquacultura na Grécia. Acreditamos que nos próximos anos, com os locais que estamos a construir subsidiados pela União Europeia, nós devemos desenvolver ainda mais. O setor da aquacultura está numa fase muito dinâmica. Nos próximos 15 anos, a Grécia deve conseguir ainda aumentar a produção. Mas este sucesso não agrada a todos. O ambiente entre os representantes da aquacultura e os da pesca costeira não é o melhor. Os primeiros acusam os segundos de estarem na origem da redução de cotas. Um problema que os deputados gregos querem resolver e por isso pedem que se tenha em conta a especificidade da pesca na Grécia. A União Europeia dá uma ajuda importante aos pescadores gregos e às suas famílias que se encontram em ilhas pequenas e em regiões distantes dos grandes centros. Mas é importante que a União tenha uma abordagem mais regional a fim de compreender melhor os problemas locais dos pescadores e também trazer as mulheres e os jovens para esta atividade, de forma a aumentar os rendimentos das famílias que vivem junto à costa. Resta esperar que esta tomada de consciência não chegue demasiado tarde. Aris, o pescador da lagoa, sabe que será o último da família a exercer esta atividade. Nenhum dos seus 5 filhos lhe quer seguir os passos.